Bem, pessoal, agora que a gente já viu praticamente tudo que a gente tinha que saber sobre JavaScript aqui nesse curso, eu vou passar para uma próxima linguagem, que vai ter só um vídeo, só vai ser esse vídeo aqui, para a gente falar sobre TypeScript, que é uma linguagem nova aí, e vocês podem estar se perguntando, teve um curso inteiro de JavaScript para a gente terminar vendo outra linguagem, o TypeScript, e é basicamente isso. O TypeScript, ele é uma linguagem criada pela Microsoft. Aqui eu vou pegar aqui para vocês verem, TypeScript. Ele é criado por cima ali do JavaScript, então tudo que vocês aprenderam sobre JavaScript nesse curso é válido para TypeScript também, por isso que nada aqui vai ser perdido. Ele é bem parecido com o JavaScript, é idêntico na verdade, né? Tudo que é do JavaScript se mantém, ele só adiciona algumas coisas a mais ali no JavaScript que permitem ter uma organização de código melhor, certo? E quando vocês forem trabalhar com React, eu até aconselho que vocês usem TypeScript ao invés de JavaScript, para vocês terem um código mais organizado e evitarem erros. Eu vou mostrar aqui para vocês as coisas que ele adiciona. Vocês vão ver que é bem tranquilinho. Como eu falei, tudo que vocês aprenderam de JavaScript aqui é aplicável para o TypeScript, porque ele é simplesmente um adicional do JavaScript, ele não muda nada do JavaScript original, certo? Tanto que para você usar o TypeScript, você precisa primeiro ter ali um projetinho em JavaScript e adicionar um arquivo específico ali dentro da pasta para ele poder identificar que aquilo é TypeScript. Mas como a gente usou o Vite da última vez para criar um projeto em JavaScript, eu vou usar ele de novo aqui, Vite, porque eu me lembro de ter visto aqui que ele pode criar aqui, ó, ele tem um suporte para TypeScript. Ele pode criar tanto projetos em JavaScript, tanto em TypeScript. Então vamos criar aqui um Vanilla TS Project, né? Não era aqui que eu tinha que clicar não, era aqui. Certo? Então vamos fazer esse comando aqui novamente, né? Aqui na pasta que a gente está rodando, eu vou sair do JS básico, que é onde está os meus arquivos de JS, voltar aqui para a pasta JS curso, que é aqui essa pasta mãe, né? Que tem todos esses arquivos, e vou rodar aquele comando lá, que é esse aqui, npm create vite _latest, beleza? Vamos então dar um enter nesse. Esperar um pouquinho para ele criar. Ele vai pedir o nome do projeto, eu vou colocar TS básico, tá? TypeScript básico. Aqui vai ser Vanilla mesmo, tá bom? Então podem deixar na primeira opção. E aqui que vocês vão mudar. Não vai ser um projeto em JavaScript, vai ser em TypeScript. Então muda para o segundo, pode ser com as setinhas aqui do teclado mesmo, muda para TypeScript e coloca em o Enter, beleza? Ele fez, maravilha, TypeScript está pronto. Vocês vão ver que aqui no TypeScript ele tem um padrão bem parecido aqui com o de JS. Vejam, tem a pasta public, pasta... enfim, alguns arquivos iguais, certo? Mas ele tem um arquivo diferente aqui que é o tsconfig.json e é ele que faz com que o JavaScript consiga entender que aquela pasta ali ela será codada, né, em TypeScript, os arquivos que estiverem ali dentro, e não em JavaScript puro, certo? Beleza, então vamos aqui para o nosso index.html, tem aqui tudo certinho igual no outro, e nossos arquivos estão aqui dentro dessa pasta crc, tá bom? A gente pode deletar esse counter.ts, vocês vejam que a extensão dele é diferente, né? Aqui em JS básico, a extensão era .js, e aqui em TS básico, a extensão é .ts, certo? Pode tirar esse style também, a gente não vai mexer com style aqui. Beleza? Maravilha, pode deixar o resto. E aqui pode tirar tudo isso aqui desse arquivo, tá? Beleza? Aí aqui dentro dessa pasta, a gente pode entrar aqui em TS básico e rodar aquele comandinho npm run dev para rodar o nosso projeto, tá bom? Então ele vai rodar certinho, não vai rodar. Vamos ver, tsbar, Vite não é reconhecido como comando interno ou externo, o programa operava um arquivo em lotes. Ué? Por que ele não está rodando? Vamos rodar e tentar de novo, npm run dev. Tem que rodar npm run, npm install antes, tá? Lembrem-se disso, da última vez a gente teve que fazer a mesma coisa, eu só esqueci aqui. Por que rodar npm install? Lembra que eu falei para vocês em alguma aula aí que o npm, né, que é o instalador de pacotes, ele deixa todos os pacotes dele
todas como eu posso dizer, todas as dependências, essa é a palavra, todas as dependências do projeto nesse package.json, tá bom? Então ele vai pegar, quando a gente rodar o npm install, o instalador de pacotes do Node vai olhar esse arquivo e vai falar, ó, precisa de tudo isso daqui para ele poder funcionar, e vai instalar pra gente, certo? Então npm install, ele vai instalar certinho aqui pra gente. Esperar um pouquinho. Beleza. Acho que terminou. Terminou? Terminou. Boa. Então, aqui a gente vai rodar de novo o npm run dev, beleza? Agora sim. Aí a gente entra nesse link aqui e... na verdade esse link já estava aberto, né? A gente já estava com ele aberto aqui aqui do ladinho. Opa. Cadê? Aqui. Beleza. Deixa eu colocar ele aqui, certo? Certo, já tá rodando aqui, né? Beleza, Vite mais TS aqui, ele até muda aqui o título, né, da página com o TypeScript. Beleza, o que muda então do TypeScript para o JavaScript? Vamos lá. O que é adicionado, certo? Aqui no main, o TS, ele até tá tendo um erro aqui de alguma coisinha, não sei o que é. Mas enfim, vamos declarar uma variável aqui, tá? Let nome igual a José, tá bom? José, beleza. Ele está dando um erro aqui porque others related model because it's contained local script file. Export statement makes a module. Por que está dando esse erro? Não sei. Vamos voltar aqui no como estava antes. Import TypeScript logo. Não entendi por que ele está dando esse erro aqui não. Mas um minuto, vou ver o que tá rolando aqui. Certo, descobri aqui, teria que adicionar esse export aqui, porque o TypeScript aqui no Vite, ele é meio chatinho com isso, ele só identifica os arquivos que estão exportando ou importando alguma coisa. Então adicionem aqui esse export, não se preocupem muito com ele não, porque vocês... Na verdade, não vão utilizar o Vite futuramente para mexer com o TypeScript. Vocês vão utilizar no React, então isso daqui não importa muito. O importante é vocês pegarem o básico do TypeScript que eu vou apresentar aqui, que é o seguinte. Eu vou declarar uma variável aqui, chamada nome, tá bom? Nome José, tá? José. Aí aqui dentro eu vou colocar um document.body.inner text igual a nome, tá? Ele vai mostrar aqui pra gente José, certo? Já fizemos isso milhares de vezes já. Agora temos aqui essa variável, beleza? Concorda comigo que em JavaScript puro, e aqui no TypeScript também, esse nome, o tipo do nome está implícito, certo? Qual que é o tipo do nome? String, certo? É uma string, tanto que a gente viu lá na aula de tipos. A mesma coisa acontece com idade, né? Se a gente colocar uma idade aqui, 25, sei lá, e isso daqui é um number, isso é implícito, certo? Number. O que acontece aqui? Esses tipos são implícitos e ter tipos implícitos nem sempre é uma boa, certo? Porque o que acontece? Pode ser que você tenha lá, você declara uma variável aqui, por exemplo, e você tenha lá depois que você escreveu linhas e linhas de código, algo que só suporte, por exemplo, uma função que seja o seguinte, uma function que receba soma de A e B e ela retorne A mais B retornados, beleza? A mais B somados, certo? Essa função aqui, ela só funcionaria com tipos numéricos, concordam? Mas vamos supor que você escreveu tanto código que lá no final você fez alguma confusão lá e colocou essa variável aqui, certo? Você chamou a função soma e colocou essa variável aqui dentro, tá? Nome. Beleza? Nome e aqui colocou um número mesmo, 45, tá? Se fosse em JavaScript puro, isso daqui não retornaria um erro. Ele só retornaria um erro caso essa operação aqui fosse impossível. Aí quando você rodasse o código, ele daria um erro no terminal, certo? Mas aqui no VS Code, ele não apareceria como um erro, certo? Porque ele está esperando
Porque aqui no JavaScript, essa função aqui, esse A e esse B, seriam genéricos, certo? Esse A e esse B poderiam ser números, poderiam ser strings, qualquer coisa. Você não identificou o que essa função aqui está esperando, certo? Já no TypeScript, isso é impossível. Você tem que definir qual o tipo das coisas que a função espera, certo? Qual o tipo dos parâmetros. Veja aqui que eu já declarei essa função aqui, e olha só, o A e o B já estão com erros no VS Code. Ó, o próprio VS Code já deixa um erro grave, ó, que é o erro vermelho, que é o erro que para o código. Que é o seguinte, A e B não tem tipo. Olha só, ele está falando assim, ó, o parâmetro B tá com um tipo implícito de n, ou seja, não tem tipo nenhum, certo? Eu tenho que deixar explícito para o TypeScript qual é o tipo dos meus parâmetros. No caso, o A é um number, certo? E o B também tem que ser um number. Eu indico o tipo a partir dos dois pontos. Então eu falo, essa variável aqui, esse parâmetro tem um tipo number. Esse B também, tipo number, certo? Aqui nas variáveis o TypeScript não implica porque já fica implícito aqui por causa do valor. Mas eu poderia colocar que isso daqui é uma string e que a idade é um number, para ficar implícito, certo? Essa soma aqui, então, a partir do momento que eu coloco que A é um number e B é um number, olha só o que acontece aqui quando eu chamo soma e coloco o nome. Como o nome é uma string, ele já vira para mim e fala, ó, o argumento aqui, esse primeiro parâmetro, não pode receber string. Tem que ser um número. Então tá vendo qual que é o poder do TypeScript? Ele organiza o código para você de um jeito que não te deixe errar, certo? Ele impede erros humanos, ele impede os seus erros de trabalhar com código e acabar errando ali no meio, coisas que o JavaScript não te alertaria, e o TypeScript te alerta, certo? Isso impede bastante que você tenha erros ali no código, alguma coisa que aconteça que você não gostaria. Então é sempre bom declarar os tipos de cada variável, principalmente em funções de cada parâmetro aqui, certo? Então... vou dar outro exemplo, por exemplo, vamos supor que existe uma função aqui, peraí, vou tirar aqui esse erro primeiro para vocês verem, se eu colocar um número ele já não reclama mais, tá bom? Vou descartar essa função aqui, vou colocar o seguinte, vou fazer uma variável, tá bom? Chamada, sei lá, José, é o próprio José ali. Ele vai ser um objeto, tá bom? Que vai ter nome José, José. Ele vai ter idade, 25 anos. E ele vai ter, sei lá, profissão, que vai ser médico. Beleza. Certo. Então tivemos a variável José, inclusive outra coisa que o TypeScript ele cria é o seguinte... Ele cria não, ele avisa, é isso aqui, ó, tá vendo que tá amarelinho embaixo? Ele tá falando, ó, que a variável idade, ela tá declarada aqui, mas ela nunca está sendo usada, certo? Então, ela tá aqui inutilmente, então a gente pode tirar ela. No caso, o José também não tá sendo usado, mas a gente vai usar aqui já pra frente. Vamos printar o José aqui, certo? Na verdade, tem que dar aquele json.stringify José, né? Beleza, aí. Opa, aí. José, 25, médico. Maravilha. Beleza, se nome é uma string, certo? Imagina que eu tenho aqui uma função, certo? Que eu preciso... Que é o seguinte, ele vai... como eu posso dizer? O que ele pode fazer aqui? Ele vai fazer o seguinte, ele vai receber uma... Vou fazer assim, a soma idade, tá bom? Ele vai receber aqui uma pessoa, tá? Essa função. E aqui ele vai retornar, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar, vai retornar, na verdade, essa pessoa mesma, porém, ele vai fazer antes o seguinte, a pessoa.idade, ele vai somar 1 nessa pessoa.idade, tá bom? 1, beleza, ele vai somar 1 no valor da idade da pessoa, certo? A pessoa fez um aniversário ali e somou 1 na idade dela. É isso que faz essa função aqui, beleza? Ele pega uma pessoa aqui, soma 1 na idade dela e depois retorna esse mesmo objeto, tá? Agora pense comigo, qual que é o tipo aqui de pessoa? Qual que é o tipo? José é uma pessoa que tem nome, idade e profissão, certo? Imagina que toda pessoa tem esses 3 atributos, nome, idade e profissão.
Qual que é o tipo dessa pessoa aqui? Eu poderia fazer o seguinte, certo? Eu poderia falar que ela é o quê? Pessoa. Eu poderia usar um tipo genérico que existe no TypeScript chamado Any. Esse N significa qualquer tipo, certo? Então eu estou generalizando, falando, essa pessoa pode ser de qualquer tipo. Mas isso não é legal, né? Porque isso vai contra o próprio intuito do TypeScript, que é você realmente organizar as coisas. Então, como que a gente pode resolver esse problema? Usando uma coisa muito interessante do TypeScript, que é muito importante, chamado de interfaces. As interfaces, elas representam objetos, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu ter que fazer o seguinte, ó, ao invés de eu colocar o N, por exemplo, né? Ou eu ter que vir aqui e fazer o seguinte, colocar, sei lá, um objeto de exemplo aqui, falar que o tipo dela tem que ser um objeto que tenha nome e que o nome tenha tipo de string. Aí tem que ter uma idade e que a idade tenha um tipo number. E que ela tenha uma profissão. A profissão é do tipo string. Isso funciona. Tá vendo? Ó? Eu passei um tipo para ela. O tipo é esse aqui, ó. O tipo é um objeto que tem o primeiro parâmetro sendo nome, depois o segundo como sendo idade, o idade é number, nome é string, profissão também string como sendo o terceiro aqui. Estou falando que uma pessoa é isso, certo? Então se eu pegar essa soma idade aqui, soma idade, e passar um valor numérico aqui, você vai ver que ele vai reclamar para mim, quer ver? Opa, por que ele não está reclamando? Soma idade. Ele não está reclamando, será que ele não deu certo? Aí, deixa eu ver aqui. Aí, agora reclamou. Aí ele está falando que o string não é assinalável com esse tipo aqui. A mesma coisa com números? O número também. Nossa, por que deu errado naquela vez? Não sei. Acho que eu não tinha salvo o arquivo. Mas enfim, ó, números aqui também não deu certo, né? Porque ele está esperando uma pessoa com esse tipo aqui. Mas fazer isso daqui é meio chato, né? Porque imagina que você tem um objeto que é muito grande, né? José é muito grande, tem muitos parâmetros e imagina que várias funções utilizam ele. Aí você vai ter que ficar fazendo isso daqui toda hora, colocando esse tanto de código aqui. Às vezes vai ser maior ainda, então não é legal. O bom é você criar interfaces, tá? Então eu vou criar aqui uma interface aqui em cima pra gente dar uma olhada. Para você criar uma interface é simples. Você cria, antes eu vou tirar aqui esse nome que a gente não está usando para nada, mas para você criar uma interface, você vai usar a palavra interface, né, interface, e o nome da interface. Eu vou colocar aqui, como José é uma pessoa, eu vou colocar pessoa interface, tá? Pessoa interface. Aí você abre e fecha chaves, tá? Não precisa de parênteses, como no caso de funções, tá? E aqui dentro você vai colocar os tipos genéricos, certo? Então você vai falar que toda pessoa tem um nome, certo? E o nome é do tipo string. Toda pessoa tem uma idade, e a idade é do tipo number. Toda pessoa tem uma profissão, e essa profissão é do tipo string, certo? Beleza, criamos uma pessoa, um tipo genérico de pessoa, certo? A interface ela generaliza, então uma pessoa tem esses atributos aqui, certo? Então José é uma pessoa. Se José tivesse mais um atributo aqui, por exemplo, tivesse, sei lá, escolaridade aqui, ele já deixaria de ser uma pessoa, ele não entraria aqui, certo? Porque ele só, uma pessoa no nosso código só assume esses três valores. Aí, maravilha. Aqui, nessa função que recebe uma pessoa, que receberia o José, a gente pode colocar aqui que recebe uma pessoa interface, certo? Aí se a gente vier aqui chamar ela e colocar aqui José, vejam só, ele não reclama, porque José basicamente é idêntico isso daqui, né? Ele entra aqui nos parâmetros da pessoa, da interface da pessoa. E aqui eu vi que eu fiz coisa errada, né? Porque ele não somou 1 na idade, né? Ele pegou... Não sei porque que ele não somou, viu? Será que é mais igual? Ah, é mais igual. Eu tinha invertido aqui. É mais igual. Ele vai pegar a idade atual e somar 1 a mais, né? Então 26 aqui. O José tinha 25. Beleza. Maravilha. A gente
fez aqui a nossa primeira interface, certo? Espero que tenha dado para entender aí como funciona. Ela é um tipo genérico, como eu falei. E dá para você mexer aqui em várias coisinhas, por exemplo, dá para você colocar propriedades opcionais aqui. Então, vamos falar da escolaridade. Escolaridade da pessoa, tá? Vai ser uma string também, mas eu quero que a escolaridade seja opcional, certo? Então eu posso colocar um ponto de interrogação aqui. E o José, como vocês podem ver, ele não deixa de ser uma pessoa, porque a escolaridade é opcional. Se eu tirasse isso daqui, ele já daria um erro, porque ele espera que toda pessoa tenha um dado aqui de escolaridade, certo? Então eu posso colocar aqui escolaridade igual, sei lá, ensino superior. Beleza. Então é o seguinte, a escolaridade dele é ensino superior e aqui ele está de acordo com a pessoa, com a interface dele, né? No caso, se fosse aqui ele parou de reclamar, né? E eu posso deixar ela como opcional caso eu queira omitir esse valor aqui. Beleza. Aí tanto pessoas com escolaridade, tanto pessoas sem esse dado seriam consideradas aqui no nosso código uma pessoa, certo? Um tipo genérico aqui de acordo com a interface, beleza? Essa interface aqui ela pode atuar assim, em vários tipos de variáveis, ela pode abranger basicamente todos os tipos de variáveis. Então, por exemplo, se eu quiser falar aqui que ele tem irmãos, certo? Irmãos. Eu posso falar que o tipo irmãos pode ser o seguinte: irmãos tem que ser a própria pessoa interface, certo? Então eu posso falar, ó, uma pessoa tem nome, idade, profissão e irmãos. Os irmãos são o quê? Na verdade, um array de pessoas interface, né? Posso colocar aqui um array, certo? Para indicar que é mais de um. Se você colocar um colchetes assim, você indica que essa propriedade aqui é um array, certo? Então aqui, no José, eu posso colocar o seguinte: irmãos, tá? Irmãos, aqui, beleza? Abro um array, e aqui eu posso colocar o primeiro irmão, que na verdade eu vou deixar esses irmãos aqui como opcionais, né? Porque senão todo irmão vai ter que ter irmão, aí vai ficar num loop infinito. Aqui eu posso colocar 3 propriedades aqui de profissão, certo? Aqui nos irmãos. Opa, aqui. João tem, sei lá, 20 anos e é estudante. Beleza, viu? Ele não reclamou, ainda continua aqui com a gente, porque eu estou de acordo com a minha interface, certo? Então aqui ele tem um nome string, idade number, profissão string e irmãos, que é uma propriedade opcional, que tem o tipo de pessoas interface, né? Pessoa interface aqui, que é um array, certo? Um array de pessoas interface, né? Maravilha, então, gente. É basicamente isso que o TypeScript faz. Ele adiciona essa tipagem no JavaScript, né? Esse tipo de... essa indicação explícita de tipos e realmente facilita bastante na identificação de erros, certo? Ele adiciona um trabalhinho a mais de você ter que se preocupar com tipos, né? Então você não pode fazer, por exemplo, mais isso, como você fazia no JavaScript, colocar direto aqui, porque ele vai reclamar, mas você tem essa vantagem de ter aqui uma possibilidade, uma ferramenta muito poderosa de tipagem que o TypeScript proporciona pra gente, certo? Espero que tenha dado para entender, beleza? É isso que o TypeScript faz, e eu aconselho fortemente que vocês usem ele nos projetos de vocês, de React aí futuramente. Provavelmente vai ser abordado aí no curso de React sobre TypeScript, então eu aconselho que vocês usem, certo? Porque é bem interessante, tá bom? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Até os próximos cursos aí, as próximas aulas. Falou!